Fala comigo, tudo bem? Eu sou Felipe Gibran. Eu sou o Walter Pinheiro e esse é o RPTV. Por que a igreja demoniza a esquerda? Roda a vinheta. Se inscreva no nosso canal aí, clica no sininho para receber as notificações desse nosso material. Coloque aí seus comentários que a gente responde as dúvidas, o que estiver aparecendo, e cola com a gente. Essa história de demonizar a esquerda por parte da igreja não é novidade. A gente percebe esse movimento acontecendo lá nas décadas de 50, 60 e 70 por um fator primeiramente político. O que acontecia? A gente estava no período da Guerra Fria, onde havia uma disputa ideológica do mundo entre os Estados Unidos e a União Soviética. No Brasil, nós fomos evangelizados pelos Estados Unidos, os primeiros missionários aqui são norte-americanos. E o que acontece, que é muito importante nesse processo, existe um discurso anticomunista sustentado pelos Estados Unidos por uma política internacional de controle da América do Sul, que eles começam a financiar vários regimes ditatoriais e eles começam a influenciar nos vários golpes de Estado que aconteceram na América do Sul. Tanto que no Brasil aconteceu a operação chamada Brother Sun, que os militares da Marinha norte-americana eles deram apoio à tentativa de golpe que foi bem sucedida de 1964. Aliado a isso, no campo teológico, no campo religioso, os pastores eles começaram a demonizar o comunismo de verdade dentro da igreja, nos seus livros e principalmente nas campanhas evangelistas. Se você pegar um histórico dos missionários, das campanhas de evangelização, das conferências de evangelização da década de 50 e 60, você vai perceber que o discurso deles é bem capitalista, anticomunista e que o Brasil precisava ser protegido dessa ameaça exterior. Ou seja, a ideia evangélica protestante deu sustentação e apoio a um processo político econômico norte-americano. No Brasil, os militares, com a desculpa de salvar o Brasil do comunismo, acabaram fazendo inclusive esse golpe militar, e a gente vai deixar aqui um link de alguns livros e algumas pesquisas que mostram da própria polícia do Exército, demonstrando que não houve muita resistência e depois do golpe instalado, quase nenhuma resistência, mostrando que esse fantasma do comunismo não era tão real assim. E perceba, a gente sempre precisa de um recorte religioso, ideológico, para se justificar as atrocidades que se faz. Se você substituir aí o comunismo pelo terrorismo, você vai entender o que acontecia na década de 50, é o mesmo que acontece hoje na Síria, Afeganistão. Se você substituir isso pelo escravismo, você vai entender que era o mesmo que acontecia nos navios negreiros, nos séculos 18, 17, como a gente disse aqui, com os norte-americanos. Vem com uma proposta evangelical, mas nada mais é do que uma proposta política de domínio, de poder, de controle do sul global, Por que é que vai se entender então a esquerda como uma ameaça? Porque essas grandes corporações nada mais querem do que o domínio desses países que antigamente eram tidos como terceiro mundo. Então, se você parar para pensar quais são as grandes empresas que atuam no Brasil, pouquíssimas delas são brasileiras, são grandes corporações essas que têm o faturamento anual maior que PIB de muitos países da Latinoamérica. Então, nada mais é do que o domínio do mundo por essas corporações. Então, a esquerda é demonizada porque o agigantamento do Estado, vamos dizer assim, apresenta uma ameaça para essas grandes corporações. E quando a gente faz essa crítica aqui aos Estados Unidos e ao capitalismo, a gente não está endossando o comunismo nem o socialismo. Primeiro porque o comunismo ele não existe. Ele é uma referência teórica e utópica, ele não foi implantado ainda. Então nós temos experiências socialistas ao redor do mundo, que algumas foram boas, outras ruins, e você pode saber mais sobre isso lendo o livro A Revolução dos Bichos, do George Orwell, que ele vai falar sobre essa contradição que às vezes a esquerda ela apresenta, onde ela tenta fazer essa luta anticapitalista, ela tenta tomar o poder dessas corporações, desse capitalismo, e ela apresenta depois, posteriormente, o mesmo comportamento porque ela está aliada a uma estrutura de poder. Tanto o comunismo
como o socialismo, eles têm esse problema quando a gente fala sobre os lugares de poder. E no livro isso é evidente. Quando os porquinhos lá, eles tomam o poder dos humanos, que eles eram os opressores, posteriormente os porquinhos vão se tornando os opressores da fazenda. Ou seja, o problema principal, ele não é só o fator socioeconômico, é um fator antropológico das humanidades em si. Nós, do campo religioso, pensamos que a opressão, que a maldade, ela não é só um fator social, ela é um fator do homem, da natureza do homem. E não importa muito, cara, como você pensa a maneira de construção, de formação da sociedade. Você pode usar o materialismo, você pode usar o livre mercado, né? Quer usar o marxismo, materialismo dialético, quer usar a livre mão do mercado. Não importa, é uma questão de humanidade. Como o ser humano está picado com a lógica do poder e não quer abrir mão. Porque também a questão do capital também é uma concentração de poder, só que ela está na mão das grandes corporações, tanto quanto um totalitário em alguma expressão socialista aí que fica 40, 50 anos. É a mesma lógica, só que uma lógica corporativa do acúmulo de capital e a outra lógica da concentração. Mas no fundo nós estamos falando de manutenção de poder do mesmo jeito. Até porque, se a gente for fazer um recorte histórico, a gente sabe que a direita ela tem controle da mídia, da religião e do Estado. Mesmo quando a direita não está no Estado, ela influencia com a nobreza, com os parlamentares, ou seja, ela nunca largou o poder. Traduzindo isso para a nossa perspectiva, que é a perspectiva teológica, a gente vai perceber então que o Brasil ele não foi evangelizado. O Brasil ele foi catequizado, ele foi cristianizado. A gente tem aqui uma perspectiva de uma religião que ela nos foi trazida a partir do norte, que é essa religião dos puritanos norte-americanos ou dos europeus colonizadores. Em ambos os vieses, né, da religiosa, o que mais se tem em conta aqui, na verdade, é o moralismo, é o conservadorismo. É um viés religioso pautado no extremo do moralismo, que é o caso do puritanismo, que a gente já disse isso em alguns vídeos para trás, que foi aqueles que nos ofereceram o evangelho, que foram aqueles que os missionários que vinham nos navios negreiros dos batistas do sul aí, né, para fazer essas missões e nos apresentar. Então, durante todo o tempo, a nossa construção religiosa, ela se dá com um peso moral muito grande. Então, nós somos, de fato, apresentados por uma religião que tem um peso do moralismo, do conservadorismo, do cumprimento da cartilha, do que se deve fazer ou não, muito grande. E aí, quando você vai pensar nisso, dentro da sociedade que nós temos hoje, né, Walter? Que é uma sociedade plural, que é uma sociedade que ela precisa se oxigenar e que dentro dessa oxigenação, novas possibilidades de humanidades vêm surgindo, quer dizer, a mulher vem ressignificando o seu espaço, o negro vem ressignificando o seu espaço, os homoafetivos vão conseguindo sair do armário. Então, a gente vai pensando numa outra sociedade um pouco mais plural, com certeza absoluta, para quem aprendeu a vida inteira que o moralismo é o caminho de se chegar a Deus, isso vai ser rechaçado. E é curioso, por quê? Porque essas pautas identitárias, elas não são mesmo pautas de esquerda. Inclusive, para quem vai ler aí, para quem é estudioso da área, percebe que o marxismo não dá a menor atenção para as pautas de esquerda. O que está em discussão lá é a disputa de classe e pronto. Mas por que no campo da esquerda hoje as pautas identitárias são acolhidas, né? Porque na direita nem se pode discutir sobre isso. Então a esquerda acaba acolhendo essas pautas identitárias. E aí é um grande problema, por quê? Essas questões identitárias não são de esquerda, não são de direita, elas são de humanidade. É questão de igualdade de direitos, é questão de equilíbrio, é questão de equidade de condições. Isso não é uma questão de esquerda ou direita. E quando você percebe, você vai vendo a hipocrisia da demonização de um ponto de vista diferente do seu. Por quê? Porque a direita, ela fala sobre uma liberdade, sobre uma não intervenção, sobre um estado mínimo, sobre o menor controle possível, mas do ponto de vista dos usos, dos costumes, ela quer hegemonização. As pessoas não podem desenvolver padrões comportamentais diferentes daqueles estabelecidos pelo conservadorismo, que é tido como uma afronta, que é tido como um inimigo. Então, veja que contraditório. Às vezes,
pensando num discurso brasileiro. A gente não gosta da Venezuela porque a Venezuela é uma ditadura. Porém, do ponto de vista dos usos e costumes, aqui, por exemplo, falando sobre a sexualidade, se você não tem uma perspectiva de sexualidade igual todo mundo, por exemplo, homem e mulher, você é mal visto. E detalhe, eu não estou aqui fazendo uma defesa da homoafetividade. Essa discussão não está na pauta. O que está na pauta são os homoafetivos têm o mesmo direito e a igualdade de direito que nós, dentro dessa perspectiva democrática que a gente quer viver. Então veja que é contraditório pra caramba o lance da demonização do outro, seja ele de esquerda ou seja ele de direita.